Olá, este é o programa Toque de Vida em Debate no seu domingo. Que bom ter você aqui com a gente. A cultura brasileira é rica em todas as suas manifestações, o que nos confere uma identidade única entre os povos. A sabedoria popular, um conhecimento transmitido por gerações, merece papel de destaque ao buscar oferecer explicações para fatos corriqueiros e complexos do cotidiano. Na Bíblia também merece destaque a sabedoria, mas não somente a popular, aquela que segue as Escrituras sagradas como fonte inesgotável de conhecimento para lidar com as pressões da vida. E sabemos que quanto mais o Evangelho estiver encarnado em um povo, mais se fará presente também na sociedade. É nesse diálogo respeitoso entre a sabedoria bíblica e a sabedoria popular brasileira que se insere o livro A Voz do Povo e a Voz de Deus. Em A Voz do Povo e a Voz de Deus, a teóloga Agatha Christian convida os leitores a refletirem sobre lições e contradições também por trás dos ditados brasileiros, como pimenta nos olhos dos outros é refresco e assim por diante. Este é apenas um exemplo dos famosos 20 ditos populares analisados por Agatha Christian Hipp, mestre em religião e teologia, e nesta obra, então, lançada pela editora Mundo Cristão, nós temos essa bonita análise do que nós falamos nos nossos ditados brasileiros. Então, Agatha, é muito bom ter você aqui com a gente. Bem-vinda ao nosso programa Toque de Vida. Eu vou pedir que você, então, se apresente ao nosso público de casa. Oi, gente, bom dia, uma alegria estar aqui. Eu sou carioca, acho que o currículo acadêmico foi apresentado. Eu moro em Atibaia, sou pastora auxiliar aqui da Igreja do Nazareno, sou casada, tenho 3 filhos e sou apaixonada por essa área de estudo cultural. Eu creio que há muita beleza na diversidade cultural. Eu creio que Deus, ele se alegra com o nosso comportamento, as adaptações que cada cultura e cada região desenvolve, mas eu também valorizo muito a análise do que pode ser aprendido, mas também do que deve ser rejeitado. Toda cultura tem a sua beleza, com certeza a cultura brasileira é minha favorita, mas acho importante a gente ter um olhar crítico, avaliativo do que a gente faz, né? Muito bem, Agatha. Obrigado aí por se apresentar. Então, você é pastora ali na cidade de Atibaia, em São Paulo, meu estado natal, né? Carioca da Gema, atuando na Igreja do Nazareno. Agatha, você faz um estudo, né, desse arcabouço dos ditos da rica cultura brasileira nossa, né? Você, ali no livro, convida o leitor a refletir sobre explicações e soluções, né, vindas do conhecimento popular. É bem instigante o livro, né, esse debate, né? Até que ponto, assim, sem entregar muito, digamos assim, o doce, né, para o pessoal de casa, que o pessoal tem que ir lá comprar na Mundo Cristão, na editora Mundo Cristão, né? Então, sem entregar muito, o que você pode dizer sobre esses pensamentos populares? Como que eles dialogam com os princípios milenares das Escrituras? Os provérbios populares, eles têm muito valor, porque eles nascem realmente de experiências, de costumes, de tradição. Eles sempre carregam alguma verdade. Eles surgiram porque eles fazem sentido e muitas vezes eles confirmam o comportamento cultural. Mas o que a gente deve se perguntar é se determinado comportamento cultural registrado pelo provérbio popular é algo que realmente é benéfico para a vida, concorda com a expectativa de Deus para o nosso comportamento, ou se é algo que deveria ser rejeitado. Então, a gente cresce, né? Cada um grupo de ditados e a gente muitas vezes vai assimilando e, por exemplo, um que você citou, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E a gente diz isso porque é muito comum uma postura de diminuição da experiência do outro.
Então, meu problema, para mim, sempre parece grande demais, mas é fácil resolver o problema do outro, é fácil ter uma opinião, uma crítica, né? Eu acho que na cultura brasileira isso é bem presente, essa questão de querer dar opinião na vida do outro, e a postura bíblica é de mais empatia, a postura bíblica é de compreensão, de misericórdia, né? Não achar que a situação do outro é menos importante do que a minha. Então, esse seria um exemplo de um ditado popular que seria contraditório com a expectativa de um comportamento cristão e que é muito comum no Brasil, né? Então Talvez pode falar. Não, então é interessante, né, que esse exemplo que a gente pega aqui do pimenta no óleo dos outros, nos olhos dos outros é refresco, né? Você está relacionando aqui que há uma, digamos assim, há uma contra-argumentação entre o que a Bíblia ensina, que é uma empatia com o próximo, e esse ditado, então, mostrando uma espécie de não empatia com o próximo, né? É interessante, então, que... E acho que todas as culturas são um pouco assim. Vai ter coisa que concorda já com, digamos, uma sabedoria bíblica e vai ter parte da cultura também que expressa o contrário, né? Não é só com a cultura brasileira, né? Esse diálogo entre Bíblia e cultura, né? Ele pode ser traçado em todas as culturas. Eu creio que toda cultura tem aspectos que devem ser celebrados e até que a gente deve aprender com outras culturas, mas a gente também tem que identificar elementos nocivos e até malignos, né, presente em muita cultura. Então, os nossos problemas, eles podem ser até similares, talvez até com culturas num tronco, numa origem próxima à nossa, cultura latina, outros países vizinhos, mas que não vão ser os mesmos de uma cultura anglo-saxônica, né, europeia, oriental, de outro canto do planeta. Não quer dizer que existe cultura pura, né, bíblica totalmente, mas também não quer dizer que as culturas diferentes das nossas são erradas, né? Às vezes a gente tem esse olhar de que o diferente é pior, é inferior, mas tem muita coisa na nossa cultura que precisa ser confrontada. E, na verdade, esse livro é um convite a um olhar um pouco mais crítico, porque uma outra característica da cultura é que ela é muito absorvida por nós, então a gente vai vivendo a cultura sem questioná-la muitas vezes. Então, é importante esse momento de reflexão, o que isso tem feito parte da minha vida e por quê, e se isso combina com os ensinamentos da Bíblia, né? Eu penso assim, numa outra postura, a gente até fala assim do jeitinho brasileiro, né? Na questão de levar vantagem, e tem aquele ditado que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Um outro semelhante é quem parte reparte, não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Então, esses ditados estão dizendo que você tem que tirar o melhor para você em primeiro lugar. E se não sobrar para o outro, não é culpa sua. E também não é um ensinamento bíblico isso, né? A gente deve se importar. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, é sempre uma perspectiva comunitária, é um entendimento de corpo, de interdependência. Então, às vezes, a cultura joga a gente para essa competição, né? O esperto brasileiro é o que tira vantagem, né? É o que ganha e muitas vezes engana o outro. Então isso é muito perigoso e às vezes o próprio cristão não está identificando a sutileza dessa sedução cultural de tirar vantagem sempre, que é bem antibíblica, né? É interessante, né? Isso me lembra de em 2002, na Copa do Mundo, eu estava nos Estados Unidos assistindo o jogo entre Brasil e Turquia. E essa experiência me marcou, esse contraste cultural, né? E num determinado lance, o jogador brasileiro, ele recebe uma bolada no joelho, né? Só que ele coloca a mão no rosto e cai, e causa a expulsão do jogador da Turquia. E eu lembro que eu e outros brasileiros comemoramos aquilo, e assim, todo o pessoal da igreja, tá? A gente vibrou com aquela expulsão. E os nossos irmãos, assim, chineses, americanos, né, de outras nações, olharam para a gente, assim, escandalizados, do tipo,
Vocês estão comemorando uma injustiça, né? Um erro. O cara recebeu a bolada no joelho, colocou a mão na cabeça para expulsar o outro, né? E daí que eu fui ver que, cara, a gente entra tanto na nossa cultura que basicamente nem percebe que às vezes a gente tem elementos nossos que contrapõem o que a Bíblia ensina, como, por exemplo, não furtarás, né? Mas, Agatha, queria fazer uma pergunta para você. Por que você escolheu estudar os ditados, né? Você poderia escolher vários elementos culturais, como música, novela, livro, mas você mostra um apreço pelos ditados populares. Existe alguma razão para você ter feito esse recorte na cultura brasileira? Eu acho que a gente é um povo de muita fala, né? Muito discurso. E, assim, particularmente eu não sou prendada na área de música, artes em geral não seria o meu maior talento. Eu sou muito afeiçoada às palavras, eu gosto muito da expressão verbal e eu ouço muito as pessoas, eu presto muita atenção no diálogo. Então, eu acredito que os provérbios populares, eles são muito valiosos, porque eles têm muito ensinamento embutido. E até assim, eu gosto muito de estudar, eu fiz 3 faculdades, mestrado, eu estou sempre estudando, eu gosto de estudar. Mas eu não gosto de falar difícil, eu não me sinto assim acadêmica, intelectual. Eu gosto de usar linguagem simples, eu gosto de comunicação, eu gosto de ser compreendida. Eu amo o povo, então eu me esforço para falar de forma que as pessoas entendam. E eu acho que os provérbios populares fazem sentido para a maioria das pessoas. E às vezes eles são repetidos, né, como eu já citei, sem muita reflexão. E eu mesma, assim, muitas vezes aprendo com eles e me confronto na postura cristã. Eu lembro que um que eu sempre pensava era aquele assim, gato do que usa, acusa. Então, o que isso quer dizer? Que se a pessoa desconfia muito do outro, talvez ela não seja muito confiável. Se ela acha que todo mundo mente para ela, é talvez porque ela tenha essa tendência de mentir. Você acusa do que você faz, gato do que usa, acusa. Mas aí, observando o comportamento das pessoas, você vê que muitas vezes alguém que é desconfiado, por exemplo, é alguém que sofreu um trauma, alguém que sofreu um abuso, alguém que sofreu uma violência. Então não é que a pessoa não seja confiável, é que ela confiou e traíram essa confiança. Então tem um outro ditado popular que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, o ditado popular não é um mandamento, não é algo que se aplica em todas as situações, mas ele carrega uma verdade. Então, esse outro, que também usa o gato, né, como o elemento ilustrativo, ele mostra pra gente que às vezes a pessoa é desconfiada de uma coisa porque ela já sofreu com aquilo. E existe uma sabedoria popular nisso. Então eu acredito que existe muita riqueza na cultura e os provérbios populares carregam muitos valores, muitas crenças, muitas coisas. A gente até costuma dizer na antropologia que a cultura é como um iceberg, né? O que a gente vê é só aquela pontinha emersa sobre a água, mas existe muito mais lá por dentro, que no dia a dia você vê o quê? O que a pessoa come, o que ela veste, né? E até o que ela fala. Mas qual é a profundidade do que ela fala? Então eu acho que os provérbios populares carregam bastante profundidade e ajudam a gente a refletir sobre décadas e talvez séculos, né, de comportamento que muitas vezes não é analisado. Toda uma história cristalizada, né? A conversa está ótima com a nossa escritora, teóloga Agatha Hepp. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar sobre o livro A Voz do Povo e a Voz de Deus, que você pode adquirir no site da Amazon.com.br ou então no site mundocristão.com.br. Use o intervalo aí para entrar no site, para fazer a compra dessa obra tão bonita e legal que compara o mundo popular, o dito popular brasileiro com a sabedoria bíblica. Nós voltamos já com a escritora Agatha. Rápido intervalo, a gente já volta, tá?